A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua mente, seu coração, com paz, esperança e força. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Minuto com Deus. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. E eu creio, irmãos, que essa palavra será como alívio e renovo para muitas pessoas. Portanto, se você está esperando uma resposta de Deus, essa mensagem é para você. Pode ser que a espera esteja doendo. Pode ser que você já tenha chorado, orado, clamado e mesmo assim não viu nada mudar. Mas eu quero que você ouça isso. Deus não ignora nenhuma oração feita com fé. Ele ouve, ele vê e ele age. Mesmo quando tudo parece silencioso, Deus ainda responde. No final dessa mensagem, eu vou orar pela sua vida. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: Deus ouve a minha oração. Amém? Você pode colocar isso aqui com convicção nos comentários? Deus ouve a minha oração. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Por isso eu peço que você nos ajude dando o seu like no vídeo, se inscrevendo no canal e ativando as notificações. Você também pode nos ajudar se tornando membro do canal ou através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje está no Evangelho de João, capítulo 11, versículos 5 e 6. Eu vou ler na versão Nova Tradução, linguagem de hoje, que diz assim, olha: Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Olha só, irmãos, Jesus amava aquela família. Mas mesmo assim, ele não foi correndo quando ficou sabendo da doença de Lázaro. Sabe o que aconteceu? Lázaro morreu. Humanamente falando, parecia tarde demais. Mas Jesus não chega atrasado. Ele chega na hora exata em que a glória de Deus vai ser revelada. Marta e Maria não estavam entendendo aquele silêncio. Mas Jesus já sabia o que ia fazer. Quando ele chegou, Lázaro já estava ali morto, havia 4 dias. Para todas as pessoas ali, era o fim, menos para Jesus. Porque quando Jesus está presente, até o impossível obedece a ele. O texto diz que Jesus chegou e chorou junto com elas. Ou seja, ele se comoveu. Mas em seguida, ele mandou tirar a pedra. E ele gritou assim: Lázaro, venha para fora. E Lázaro então saiu do túmulo. Sabe por quê? Porque Jesus tem poder para chamar vida onde já existe morte. Esperança onde há dor. Caminho onde só existe trevas. Escuta isso, irmão. O fato de Jesus não ter respondido imediatamente não significava que ele não amava Lázaro. O silêncio de Deus não é rejeição, é preparação. A resposta que você está esperando pode não ter chegado ainda, mas isso não significa que ela foi negada. Às vezes, Deus deixa a gente esperar para que fique muito claro que foi Ele que agiu. Não foi o tempo, não foi o acaso, não foi uma coincidência. Foi a mão dele. Porque a glória pertence a ele. E quando ele faz, ninguém pode dizer que foi outra pessoa, que foi outra coisa. A gente vive numa geração imediatista, que quer tudo para ontem. Mas Deus não se move no nosso tempo. Ele se move na eternidade. Enquanto a gente está olhando para o relógio, ele está olhando para o nosso coração. E tem coisas que Deus só libera quando ele vê que nós estamos prontos. Nem antes, nem depois, mas no tempo certo.
Talvez você esteja sendo provado nesse tempo da espera. Talvez você esteja como Marta, dizendo: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Mas olha o que Jesus responde no versículo 40. Eu não te disse que, se você crer, verá a glória de Deus? Olha só, essa é a chave. Crer mesmo quando parece tarde demais. Crer mesmo quando não existem sinais. Continuar acreditando quando os sentimentos já dizem o contrário. Crer quando o mundo inteiro já diz que acabou. Porque quem crê, vê. E Deus está te chamando hoje para continuar crendo. Você não chegou até essa mensagem por acaso. O Espírito Santo está falando com você. Continue crendo. Porque a pedra será tirada. A voz de Jesus vai ecoar. E o que estava morto vai voltar a ter vida. Essa não é uma promessa minha, é a palavra do Senhor. Então, se fortaleça, se levante, respire fundo e saiba que não acabou. Esse não é o seu fim. Você está no meio de um processo. E o fim que Deus escreveu é bem diferente do que você está imaginando agora. É um fim de paz, um fim de cura, de restauração. É o fim onde o nome do Senhor será glorificado. E quando ele for glorificado na sua vida, outras pessoas também vão crer. A sua história será resposta para outras histórias. O seu milagre vai gerar fé. A sua vitória vai apontar para Cristo. Então, continue, não desista. O céu está em movimento. A resposta está a caminho. E é por isso que agora, com toda a fé que nós temos no coração, nós vamos orar juntos. Amém? Eu quero orar pela sua vida, mas eu quero que aí onde você está, você ore junto comigo. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Talvez no seu coração passe uma palavra, uma voz dizendo assim: mas pastor, já faz tanto tempo, eu acho que não tem mais saída. Não tem mais como Deus agir. Mas Ele é Deus do impossível. Creia nisso. Amém? Se tem alguma pessoa pela qual você está orando, coloque o nome dela aqui. Se existe alguma situação, mesmo que pareça impossível, escreva ela aqui nos comentários. E creia na vontade de Deus, que é melhor do que a nossa, e no poder dele sobre todas as coisas. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero começar essa oração nessa manhã com gratidão. Ó Deus, somos gratos porque mesmo quando tudo parece perdido, o Senhor ainda entra em cena. Mesmo quando já rolou a pedra, mesmo quando já disseram que é tarde demais, o Senhor sempre nos surpreende. Obrigado porque o teu amor é maior do que os diagnósticos, maior do que a lógica, maior até mesmo do que a morte. Obrigado por nos lembrar hoje, através da história de Lázaro, que o Senhor chora com os que choram, mas também chama para fora aqueles que estão presos. Que o Senhor se importa com a nossa dor e não nos abandona. Que o Senhor nos visita nos nossos túmulos, nas nossas cavernas, não para nos julgar, mas para nos levantar. Nós te agradecemos por Jesus, pelo teu Filho Jesus. Esse Jesus que andava com simplicidade, mas que tinha todo o poder. Esse Jesus que não precisava provar nada para ninguém, mas que se movia por amor. Obrigado porque foi esse mesmo Jesus que viu a dor das irmãs de Lázaro e chorou junto com elas. E é esse mesmo Jesus que olha para a nossa dor agora. Obrigado, Pai, por esse amor incomparável. E agora, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor nos perdoe. Nos perdoe quando duvidamos, quando achamos que o Senhor chegou tarde demais, quando falamos ou pensamos como Marta, se o Senhor estivesse aqui. Nos perdoe, Pai, por tantas vezes pensar que o Senhor nos abandonou.
derrama sobre nós a tua misericórdia, nos purifica com o teu sangue. Ó Deus, converte o nosso coração, que muitas vezes quer controlar as coisas, até o tempo. Muitas vezes queremos respostas imediatas. Queremos viver só de milagres, mas não queremos passar pelo tempo da espera. Nos ensina a confiar no teu tempo, porque ele é perfeito. Mesmo quando parece tardio, é o teu tempo que gera o maior milagre. Pai amado e querido, eu quero orar agora por cada pessoa que foi alcançada por essa palavra. Eu apresento diante de ti esse irmão e essa irmã que têm enfrentado dores profundas, que talvez estejam se sentindo como Lázaro, sem saída, presos, abandonados e esquecidos, que talvez esteja ouvindo vozes dizendo que já não tem mais jeito. Mas o Senhor é aquele que chama para fora, que traz vida onde só havia morte, que transforma o fim em começo. Eu oro agora, meu Deus, por quem está emocionalmente esgotado, por quem tem acordado no modo automático, por essa pessoa que está orando, mas está sem forças. Que o Senhor visite esses corações com o teu Espírito Santo. Que o Senhor traga vida, traga fôlego e traga uma nova esperança. Eu quero apresentar ao Senhor aqueles que estão lutando com as enfermidades. Ó Deus, eu oro pela cura desse câncer, por essa dor nas articulações, pela depressão, pela insônia, pelos diagnósticos cruéis. Eu oro para que o Senhor se levante como médico dos médicos, para que o Senhor estenda a tua mão e opere o milagre. Não por merecimento nosso, Deus, mas porque o Senhor é bom, porque o Senhor pode, porque o Senhor ainda ressuscita o que está morto. Eu oro, ó Deus, pelas famílias representadas aqui nos comentários, por filhos que se afastaram, por irmãos que não se perdoam. Entra com reconciliação, Pai. Derrama o teu amor dentro desse lar. Restaura o que foi quebrado. Transforma a atmosfera nessa família. Que cada casa representada aqui nos comentários desse vídeo se torne um lar cheio da tua presença. Eu quero orar por essa pessoa que está enfrentando vícios. Ó Deus, pessoas que sabem que estão presas em hábitos nocivos, em comportamentos, ó Deus, que têm prejudicado a sua mente, o seu corpo, a sua vida espiritual, mas que não conseguem sair desse ciclo. Pessoas que querem mudar, mas se sentem fracas. Ó Deus, que o Senhor quebre essas correntes. Muda, Deus, o gosto, o desejo, o caminho. Liberta ela, liberta ele, Pai. Restaura a dignidade, a alegria, a vida. Que o Senhor contemple cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Eu sei que o Senhor chega na hora certa. Que o Senhor contemple a dor dessa pessoa. Que o Senhor não permita que essa família seja destruída. Que o Senhor abra essa porta para que ele entre por ela e seja abençoado. Que cada pessoa que está aqui receba aquilo que o Senhor tem para ela. Seja o milagre, a cura, a restauração, o alívio ou o fortalecimento, para que ela consiga suportar essa situação. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Se essa oração te abençoou, se Deus falou com você, compartilhe essa mensagem com seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e envie para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. A palavra de Deus tem um poder tremendo, irmãos. Ela pode trazer vida onde há morte. Ela pode restaurar aquilo que se perdeu. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu espero você aqui todos os dias, sempre com mais um Minuto com Deus. Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz de Cristo esteja com você. Hoje
nós vamos falar sobre algo essencial na caminhada cristã. Como falar com Deus. E principalmente, como ouvir a voz de Deus. Sabe, irmãos, todos nós já passamos por momentos em que nos perguntamos se Deus realmente está nos ouvindo, se Ele está respondendo às nossas orações, ou até mesmo se aquilo que sentimos no nosso coração vem de Deus ou vem da nossa própria mente. Você já teve esse tipo de pensamento, essa dúvida? Saber distinguir a voz de Deus é um dos maiores desafios da vida espiritual, mas também é uma das maiores bênçãos. Hoje você vai aprender a diferenciar a voz de Deus, a voz da sua própria consciência e a voz do seu eu, a voz do seu eu carnal. Muitas vezes a nossa própria consciência ecoa dentro de nós, trazendo à tona princípios e valores que nós já aprendemos. Isso não é algo ruim. Pelo contrário, significa que o Espírito Santo já plantou essas verdades em nós. E quando é necessário, ele nos traz à memória. Só que o Espírito Santo também fala de uma maneira nova, nos guiando em momentos decisivos, em situações que talvez você ainda não tenha vivenciado. Aí o Espírito Santo traz direção e revelação, que vão além daquilo que nós já sabemos. É Ele quem nos conduz a fazer o que é certo, mesmo quando nós não temos certeza de qual caminho seguir. Se você deseja aprender a discernir melhor a voz de Deus e se aproximar mais dele, vamos começar essa manhã orando juntos. Amém? Vamos falar com o Pai? Pai amado e querido, nesse momento, ó Deus, eu oro por essa pessoa que está me ouvindo agora. Senhor, que o coração dela esteja aberto à tua presença e aos teus ensinamentos. Nós queremos aprender a te ouvir. Queremos discernir a tua voz no meio do barulho do mundo e da confusão dos nossos próprios pensamentos. Muitas vezes somos tomados pela dúvida, Senhor. Queremos saber se aquilo que sentimos vem de ti ou se é apenas fruto da nossa mente e das nossas emoções. Mas a tua palavra nos ensina que o teu Espírito nos guia em toda a verdade. Por isso, eu quero te pedir, meu Deus, fala conosco. Espírito Santo, ensina-nos a reconhecer a tua voz, a confiar na tua direção e a caminhar segundo a tua vontade. Pai, que cada pessoa que está orando agora comigo seja tocada pelo teu Espírito Santo. Que aqueles que estão confusos encontrem clareza e certeza. Que aqueles que se sentem distantes de ti voltem a sentir a tua presença de forma real e transformadora. Dá-nos sensibilidade para perceber quando é o Senhor quem está falando e nos dá também, ó Pai, coragem para obedecer à tua voz. Eu oro para que essa pessoa desenvolva um relacionamento mais íntimo contigo, que ela encontre prazer na oração, na leitura da tua palavra e em cada momento de comunhão com o Senhor. Que ela aprenda a te ouvir, não apenas nos momentos de silêncio, mas também nas pequenas coisas do dia a dia, nos detalhes. Nós te agradecemos, porque sabemos que tu és um Deus vivo, um Deus que fala conosco, um Deus que nos direciona e que cuida de nós. Entregamos esse momento em tuas mãos, certos de que o Senhor já está trabalhando em nossas vidas. É no nome de Jesus que nós oramos.
Amém. Se você crê, diga amém. Escreva aqui nos comentários, amém. Eu creio. Sabe, irmãos, talvez se naquele momento de dor e solidão, você já tivesse aprendido a ouvir a voz de Deus e a falar diretamente com Ele, tudo poderia ter sido diferente na sua vida. Não é verdade? Mas entenda uma coisa. Deus quer que tudo seja diferente a partir de hoje em sua vida. Ele vê o seu coração. Ele conhece cada lágrima que você derramou quando ninguém mais estava te olhando. Mesmo naqueles momentos que você não teve forças nem para orar, quando tudo que você conseguiu foi chorar em silêncio, Ele ouviu cada suspiro que você deu. Porque para Deus, uma lágrima sincera pode ser uma oração. E é por isso que hoje eu quero te ensinar a ouvir e discernir a voz de Deus, a falar com Ele de maneira íntima e verdadeira, todos os dias, em todo o tempo. Porque você não foi feito para viver na incerteza, sem saber se Deus está te ouvindo ou não, sem saber se Deus está te ouvindo ou se Ele realmente tem uma resposta para você. A verdade é que Deus fala conosco sim. O problema é que muitas vezes nós é que não aprendemos a escutar. Você já teve essa sensação de que Deus está em silêncio? Já passou por momentos em que orou e não sentiu nenhuma resposta? Talvez você tenha buscado um sinal claro, uma resposta audível, uma confirmação direta. Só que Deus fala de muitas formas. Ele fala através da sua palavra, Ele fala pelo Espírito Santo em nosso coração, Ele fala muitas vezes através de pessoas e situações. Mas para ouvir é preciso ter sensibilidade. É preciso aprender a diferenciar a voz de Deus da nossa própria consciência, da voz da nossa própria consciência e também da voz do mundo. A nossa consciência, a nossa mente, muitas vezes nos lembra de coisas que nós já aprendemos. Por exemplo, se você cresceu ouvindo sobre a importância de perdoar, a sua consciência pode te dizer para perdoar alguém que te feriu, que te machucou. Mas o Espírito Santo vai além. Ele não apenas traz à memória aquilo que nós já sabemos, mas ele também nos guia para algo novo. Ele nos ensina aquilo que por nós mesmos nós não teríamos como saber. O Espírito Santo nos dá direção. Você já sentiu um peso no coração antes de tomar uma decisão errada? Ou às vezes já sentiu uma paz inexplicável ao fazer uma coisa que parecia impossível? Pode ter a certeza de que Deus estava falando com você naquele momento. Ele não nos abandona, Ele não nos deixa sozinhos, Ele não te deixa sozinha, irmã. Deus não nos deixa sem uma direção. Antes da gente continuar, eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito, e ative as notificações. Essas ações são muito rápidas e muito simples, mas elas nos ajudam muito a alcançar milhares de pessoas todos os dias. No final da mensagem, eu vou orar novamente. Quero fazer uma oração por todos os pedidos de oração que estão sendo mencionados aqui nos comentários. Por isso eu peço, escreva o seu pedido de oração e declare pela fé: Espírito Santo, fala comigo. Escreva isso aqui como uma oração. Espírito Santo de Deus, fala comigo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal. Aqui, é só você clicar aqui embaixo, aqui, ó. Seja membro e você pode se tornar membro do canal. Você pode nos ajudar também pela nossa chave Pix,
que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Olha só, se hoje você quer aprender a ouvir a voz de Deus, se você quer desenvolver essa intimidade com Ele, continue ouvindo aqui essa mensagem até o final, porque eu vou te mostrar passo a passo como abrir o coração, como se conectar verdadeiramente com Deus e como discernir a voz dele no meio de tantas outras vozes. Porque uma coisa eu sei, ele quer falar com você. Amém? Ele sempre quis. Talvez o que estava faltando era você aprender a ouvi-lo. Falar com Deus não é uma coisa complicada. Ele nunca quis que houvesse barreiras entre nós e Ele. Na verdade, Jesus veio justamente para nos dar esse acesso direto ao Pai. Mas para muitas pessoas, a dificuldade está em como começar, em como saber se Deus está realmente ouvindo e principalmente em como diferenciar a voz dele da voz da nossa própria mente. A primeira coisa que você precisa entender é que Deus fala de várias maneiras. Na Bíblia diz que a sabedoria do Senhor é multiforme. Como eu disse, ele fala através da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus falando conosco. Deus fala através do Espírito Santo, testificando no nosso coração. Deus pode falar através de situações, coisas que acontecem ao nosso redor. E muitas vezes Deus fala conosco, sabe como? No silêncio. Na paz que nós sentimos, mesmo sem ter uma resposta audível. Agora uma coisa eu quero te dizer. Se você quer falar com Deus, comece sendo sincero com Ele. Deus não se impressiona, irmãos, com palavras difíceis, com oratória, com eloquência, orações longas e decoradas. Deus quer o nosso coração. Ele quer ouvir a sua voz do jeito que ela é. Fale com Deus como você falaria com um amigo, uma pessoa próxima, porque Ele é o seu Pai e Ele está sempre disposto a ouvir. E para ouvir a voz de Deus, a chave está na comunhão. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais fácil fica perceber quando Ele está falando. Às vezes, Deus coloca um incômodo no seu coração para te impedir de tomar uma decisão errada. Outras vezes, Ele te dá uma paz tão grande que não há dúvida de que aquela escolha é a certa. O problema é que nós vivemos num mundo tão barulhento, estamos cercados de informações, notificações, distrações, e esses ruídos muitas vezes podem nos impedir de ouvir a voz de Deus. Se você quer escutar o Senhor, você precisa reservar um tempo para Ele. Precisa buscar momentos de silêncio, precisa abrir a Bíblia e meditar naquilo que Ele já disse para nós. A voz da nossa consciência, ela nos lembra sim de coisas importantes, mas a voz do Espírito Santo, quando ecoa na nossa mente, no nosso coração, é diferente, irmãos. Nas decisões impactantes, importantes que você tiver que tomar, busque ouvir a voz do Espírito Santo. Quando você não souber se é Deus falando, pergunte a si mesmo: essa voz me leva para mais perto dele? Ela me conduz ao amor, à verdade, à justiça? Se sim, então você pode confiar que é Deus te guiando. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Declare pela fé aqui nos comentários: Espírito Santo, fala comigo. Se derrame diante do Senhor, diga: Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso da tua presença. Nesse momento eu quero orar por você, quero orar pela sua vida, pela sua família. Por isso, se o Espírito Santo trouxer à sua mente
o nome de uma pessoa, uma situação específica, escreva ela aqui nos comentários. Escreva aqui e tenha fé que Deus pode operar um milagre, Deus pode trazer respostas, Deus pode te dar soluções que você nem imaginava. Amém? Vamos falar com Ele, portanto, nesse momento? Pai amado, Pai querido, nós nos aproximamos diante de Ti com o nosso coração cheio de gratidão. Obrigado por essa palavra. Obrigado por esse momento de comunhão. Obrigado, Senhor, por cada pessoa que parou para ouvir e buscar a Tua presença. Reconhecemos que é um privilégio poder falar contigo, poder nos achegar ao Senhor com confiança, sabendo que o Senhor ouve cada oração, que o Senhor enxuga cada lágrima. Obrigado porque Tu és um Deus vivo, que fala, que orienta, que nos guia nos momentos mais difíceis da nossa vida. Nós também reconhecemos que muitas vezes falhamos, Pai. Nos distraímos com as vozes do mundo, deixamos que as nossas emoções falem mais alto e acabamos assim ignorando a Tua direção. Nos perdoe pela falta de sensibilidade espiritual. Nos perdoe por tantas vezes falarmos contigo e não esperarmos uma resposta. Nos ensina a ouvir a Tua voz, a discernir quando é o Senhor quem está falando e quando é apenas o ruído da nossa própria mente. Molda o nosso coração para que ele esteja sensível ao Teu Espírito. Dá-nos sabedoria para compreender e reconhecer quando uma resposta vem de Ti. Que não sejamos guiados pelo medo, pela ansiedade ou pelas opiniões alheias, mas sim pela Tua verdade. Que possamos construir um relacionamento íntimo contigo, aprendendo a falar com o Senhor todos os dias, com sinceridade, com confiança, aprendendo a ouvir a Tua voz em todas as circunstâncias. Deus, eu quero orar por essa pessoa que está me ouvindo agora. Se ela se sente perdida, sem saber qual caminho seguir, que o Senhor traga clareza. Se ela tem buscado uma resposta, que ela encontre essa resposta em Ti. Se ela tem sentido que está orando, mas que não está sendo ouvida, que ela perceba que o Senhor sempre a ouve e sempre responde. No tempo do Senhor, da maneira do Senhor. Eu quero interceder, meu Deus, nessa manhã, por todos aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras, pelas pessoas que não sabem como vão honrar os seus compromissos financeiros, como vão sustentar as suas famílias. Que o Senhor traga provisão, que o Senhor dê sabedoria para administrar aquilo que elas têm. Eu oro por aqueles que sofrem com enfermidades, aqueles que receberam um diagnóstico difícil, aqueles que estão clamando por cura em suas vidas ou na vida de alguém que ela ama. Senhor, toca essas vidas agora. Eu quero interceder também por pais e mães que oram pela conversão de seus filhos, ou por pessoas que têm clamado a Ti pela conversão de alguém que elas amam muito. Age nessas vidas, ó Deus. Completa a obra que o Senhor começou. Eu apresento diante de Ti todas as pessoas que estão lutando contra os vícios. Pessoas que estão travando batalhas espirituais. Pessoas que estão lidando com questões emocionais. Com a ansiedade, com a depressão, com a síndrome do pânico e tantas outras doenças da mente. Que o Senhor dê fortalecimento, que o Senhor restaure e liberte essa pessoa. Contempla, meu Deus, cada nome que foi deixado aqui nos comentários, cada pedido de oração, eu entrego em Tuas mãos. Que o Senhor responda de acordo com a Tua vontade.
porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós confiamos em ti. Sabemos que não há impossível para o Senhor. E cremos que no momento certo, da maneira certa, as respostas virão. Por isso te entregamos tudo, sabendo que tu és um Deus fiel. Nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus fala conosco e Deus ouve as nossas orações, mas Ele responde no tempo dele, da maneira dele. Se você tem clamado pela vida de alguém, não desista. Se você tem buscado a restauração da sua família, não desista, persista. Amém? Se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe ela com seus contatos. É só você clicar aqui no botão compartilhar, selecionar a opção WhatsApp e aí você manda para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para todas as pessoas que você ama. Lembre-se que a palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nesse momento eu quero orar por essa pessoa que está me ouvindo. O Senhor conhece cada detalhe da vida dela, cada luta que ela tem enfrentado, cada pensamento que pesa no seu coração. Eu sei que às vezes ela se sente cansada, sem respostas, tentando entender os caminhos que a vida tomou. Mas eu te peço, Pai, que nesse instante ela sinta a tua presença, que ela saiba que não está sozinha e que o Senhor tem um plano para tudo que acontece conosco. Se há dor, traga alívio. Se há incerteza, traga clareza. Se houver desânimo, renova a esperança. Fortalece a fé dela, para que mesmo em meio às dificuldades, ela não perca de vista quem tu és. Pois eu sei que o Senhor pode fazer qualquer coisa, pois nada é impossível para ti. É por isso que eu oro em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você para mais uma reflexão do Minuto com Deus. Eu oro para que esse seja um tempo de renovação, de esperança, de fortalecimento para a sua fé. Amém? Eu peço que você dê o like nesse vídeo, porque através desse simples gesto, nós conseguimos alcançar todos os dias milhares de pessoas com a palavra de Deus. Se você está chegando hoje aqui no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Quando você faz isso, o YouTube te avisa toda vez que eu postar um vídeo novo aqui. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal. Inclusive, você que é membro está tendo acesso antecipado a esse vídeo. Você recebe o vídeo antes de todas as pessoas. Depois o vídeo fica disponível para todos, mas quem é membro recebe os vídeos antecipadamente aqui pelo YouTube. Ou você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Olha só, e se eu te disser que o seu sofrimento não é o fim da sua história? Que Deus não te abandonou, mesmo que Ele esteja em silêncio? Que mesmo quando você não entende,
Ele continua no controle. A gente tem essa mania de achar que a dor significa ausência de Deus, mas não significa. Deus nunca prometeu que aqueles que o seguem seriam blindados de todo sofrimento. Pelo contrário, a Bíblia está cheia de relatos de pessoas fiéis e que, mesmo na sua fidelidade, passaram por provações. Pessoas que foram testadas, machucadas, injustiçadas. Mas nenhuma delas foi esquecida. Nenhuma dessas pessoas ficou sem resposta. Eu quero ler com você um texto que está em Jó 42. Livro de Jó, capítulo 42, versículo 2. Diz assim: Bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Presta atenção. Se você está passando por um momento difícil e quer que eu ore por você no final desse vídeo, escreva o seu pedido de oração aqui nos comentários, porque no final eu vou orar por você. Não importa o que você esteja enfrentando, escreva aqui o seu pedido de oração. Irmãos, essa frase, essa expressão foi dita por Jó depois que ele passou por um sofrimento extremo. Jó enfrentou calamidades na sua vida, em todas as áreas, calamidades que vieram de repente, catástrofes, e fizeram com que ele perdesse os filhos, os bens, a saúde. Eu poderia dizer que ele até entrou em crise com a sua esposa, que disse para ele: amaldiçoe o seu Deus e morra. Quando a dor chega sem nos avisar, quando a vida parece desmoronar diante dos nossos olhos, a primeira pergunta que vem à nossa mente é: por quê? Por que, Senhor? Por que Deus permite que pessoas boas sofram? Por que aqueles que se dedicam a Ele enfrentam tempestades? Você já se fez essa pergunta? Se você já se questionou em relação a isso, saiba que você não está sozinho. Jó também fez a mesma pergunta. Ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se afastava do mal, é o que diz a palavra. Mas que de um dia para o outro perdeu tudo. Como eu disse, perdeu a família, perdeu os bens, perdeu a saúde. Tudo foi arrancado dele. E no meio do sofrimento, ele não teve respostas imediatas, apenas o silêncio. E talvez seja assim que você se sente agora, esperando respostas, buscando um sentido para tudo aquilo que está acontecendo com você, tudo aquilo que te provoca dor, tristeza, frustração, decepção, tentando entender o que Deus está fazendo nos bastidores da sua vida. Jó perdeu tudo sem aviso. Um dia ele era um homem próspero e feliz. No outro, ele estava no chão, cercado de cinzas, tentando entender por que a vida havia desmoronado daquela forma tão brutal. Nenhuma explicação, nenhuma saída visível, apenas perguntas sem respostas. E para piorar, os poucos amigos que vieram consolá-lo não souberam fazer isso. Seus amigos o julgaram. Sua esposa falou para ele desistir. Ou seja, Jó se encontrou sozinho. Ele se viu sozinho, sem ninguém que realmente entendesse a sua dor. E talvez você já tenha passado por algo semelhante. Ou talvez você esteja passando por algo assim. Talvez você já tenha sentido
o peso de enfrentar uma tempestade sem o apoio de ninguém. Talvez já tenha ouvido palavras que, ao invés de ajudar, te machucaram ainda mais. Mas Deus nunca perdeu Jó de vista. Amém? Entenda isso. Deus nunca perdeu Jó de vista. E Ele também não perdeu você. Agora, a pergunta é: como permanecer firme quando tudo ao redor nos empurra para desistir? Como não perder a fé no meio de uma crise, no meio da dor? Eu quero ler novamente Jó 42, verso 2. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Esse versículo, ele é uma das chaves para você compreender o livro de Jó. Tudo o que estava acontecendo com ele fazia parte do plano de Deus. Satanás havia questionado Deus sobre a fé de Jó, dizendo: é muito fácil ter fé quando se tem tudo. Deus então permitiu que o diabo tirasse tudo dele, menos a vida, para que Jó fosse testado. Presta atenção. Se você está passando por um momento difícil e que você não está entendendo, saiba que Deus tem um propósito no seu sofrimento. Deus tem um propósito em tudo o que está acontecendo na sua vida. Você crê nisso? Se você crê, escreva aqui nos comentários pela fé. Deus tem um propósito. Escreva isso com convicção. Deus tem um propósito. O sofrimento não foi o fim da história de Jó. Depois que ele enfrentou tudo isso, Deus restaurou a sua vida e lhe deu o dobro do que ele tinha antes. Mas a maior lição não está no que Jó recebeu, e sim no que ele aprendeu. Jó descobriu que Deus não precisa explicar tudo para continuar sendo Deus. Ele percebeu que sua fé não dependia de respostas, mas de confiança. A dor pode nos ensinar mais do que os dias tranquilos. Tem lições que nós só aprendemos no sofrimento. As provas fortalecem a sua fé. O deserto nos aproxima de Deus, nos ensina a sermos dependentes dele. Mas o sofrimento não dura para sempre. Amém? O seu sofrimento não é para sempre. A presença de Deus na sua vida é para sempre. Mas o seu sofrimento, as suas tribulações, não são para sempre. Portanto, se você está enfrentando um momento difícil, saiba que Deus não se esqueceu de você. O silêncio de Deus não significa abandono. Ele ainda está no controle e nada foge do seu plano. Jó declarou que nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. Meu querido irmão, minha querida irmã, o que Deus escreveu para você continua de pé. Amém? Aquilo que o Senhor prometeu irá se cumprir na sua vida. Não importa o quão turbulento esteja sendo esse tempo na sua vida, esse tempo de dor, esse tempo de luto, esse momento de perda, de desânimo, de fraqueza espiritual, Deus continua no controle da sua vida. Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Nesse momento eu quero orar por você. Eu queria pedir que você escrevesse aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o motivo da sua dor, da sua tristeza,
do seu pranto tem sido uma pessoa específica, escreva o nome dessa pessoa aqui. Não precisa escrever de que se trata. Escreva o nome dela, o nome dele. E eu vou orar pelos pedidos que forem escritos aqui. Se você tem passado por lutas em alguma área específica da sua vida, declare aqui nos comentários. Saúde, finanças, família, vida sentimental, vida espiritual, vida ministerial. Talvez você está enfrentando lutas aí na sua igreja, no seu ministério. Escreva aqui nos comentários pela fé. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, obrigado porque hoje a Tua palavra nos ensina que nenhum dos Teus planos será frustrado, que todos eles irão se realizar. Obrigado porque mesmo quando não entendemos, podemos confiar que o Senhor continua no controle. Obrigado, Pai, porque cada dor, cada dificuldade, cada momento de silêncio não significa abandono, mas faz parte de algo muito maior do que nós podemos entender ou do que nós podemos enxergar. Nos perdoe por todas as vezes que fraquejamos na fé, por todas as vezes que nos desesperamos e achamos que o Senhor nos esqueceu. Perdoa quando duvidamos do Teu cuidado e permitimos que a angústia tome o lugar da confiança. Nos perdoa, Pai, quando em meio à dor pensamos em desistir, ao invés de permanecer firmes. Perdoa os nossos pecados, os erros que cometemos todos os dias, os pensamentos, palavras e atitudes que não Te agradam. Nos lava, nos purifica e nos transforma. Nos ensina a andar nos Teus caminhos e a viver de acordo com a Tua vontade. Hoje eu quero orar especialmente por aqueles que estão enfrentando dias difíceis. Pessoas que perderam algo ou alguém. Pessoas que estão lutando contra uma dor que ninguém vê. Pessoas que se sentem sozinhas, sem apoio, sem direção, cercadas apenas pelo silêncio. Espírito Santo de Deus, visita esse coração ferido agora. Traz consolo onde há sofrimento. Dê esperança onde há desespero. Renova as forças dessa pessoa, dessa irmã, desse irmão que não suportam mais passar por isso. Eu oro por todos aqueles que estão enfrentando dificuldades financeiras, por aqueles que têm batalhado sem ver o resultado. Eu oro por aqueles que lutam contra as enfermidades, por essa pessoa que recebeu um diagnóstico desfavorável, que trouxe medo e incerteza no coração dela. Eu oro por essa família, Pai, que está em crise, por lares que foram abalados, pelos relacionamentos que parecem sem solução. Eu oro por aqueles que estão quase desistindo, pessoas que não enxergam saída. Contempla, meu Pai, cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Cada nome mencionado, cada situação colocada aqui, cada clamor e cada súplica. O Senhor conhece cada história, cada detalhe da nossa vida, das nossas vidas. Eu coloco cada um que está me ouvindo em Tuas mãos e peço que o Teu agir se manifeste na vida dessa pessoa. Que as portas se abram, que as enfermidades sejam curadas, que corações sejam transformados. Que a Tua paz, que vai além do nosso entendimento, transforme a nossa vida por dentro. Eu oro, ó Deus, confiando que o Senhor está ouvindo, que mesmo no silêncio o Senhor está trabalhando,
que cada lágrima não será em vão e que no tempo certo nós veremos a tua resposta e glorificaremos o teu nome. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, porque oro no nome poderoso do teu Filho Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Não importa as tempestades que você tem atravessado, o deserto que você tem passado na sua vida. Deus está cuidando de você. Deus contempla a sua dor e o seu sofrimento. E no tempo certo, Ele trará as respostas. E enquanto as respostas ou a providência não vem, Deus te fortalece para que você não morra. Se essa mensagem abençoou a sua vida, não guarde ela apenas para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar e mande para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado, nesse momento eu quero orar por essa pessoa que está ouvindo essa palavra. Obrigado, Pai, por essa rica oportunidade que o Senhor me concede. Ó Deus, eu sei que a oração dela pode estar cheia de cansaço, de lágrimas, de dúvidas, mas ela ainda está orando. E isso já é fé. Que o Senhor ouça essa oração. Mesmo que essa pessoa esteja cansada de repetir as mesmas palavras, mesmo que ela esteja começando a duvidar se ainda vale a pena dobrar os seus joelhos, eu peço que o Senhor ouça esse clamor. E mais do que isso, que o Senhor conceda paz ao coração dela, enquanto o seu milagre não vem. Que ela sinta a tua presença, ainda que não veja nada mudar. Que ela saiba que o Senhor está cuidando de tudo, mesmo no silêncio. Abençoa o dia dela, Senhor. Renova suas forças. Mostra que o Senhor ainda nos ouve e o Senhor ainda tem poder para agir. É por isso que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tem dias que a gente ora e parece que a única coisa que nós escutamos de volta é o silêncio. Você já teve essa sensação? E não é um silêncio qualquer. É aquele silêncio que machuca, que assusta, que faz a gente pensar: será que Deus me esqueceu? Mas eu estou aqui hoje para te lembrar de algo importante. O céu pode estar em silêncio, mas Deus continua trabalhando. Deus não fechou os ouvidos para a sua oração. Ele ainda está ouvindo, mesmo quando tudo parece parado. Em Salmos 34, versículo 18, está escrito: o Senhor está perto de quem tem o coração quebrantado e salva os que perderam a esperança. Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like aqui no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative as notificações. Essas ações levam apenas alguns segundos, mas elas fazem toda a diferença para que a gente continue produzindo esse conteúdo aqui diariamente nas redes sociais. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, seja membro do canal
ou você pode nos apoiar através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Tem pessoas que não oram mais como antes, não falam mais com Deus como falavam antes, não por falta de fé, mas por cansaço, porque oraram tanto e nada aconteceu, porque pediram com sinceridade e tudo continuou do mesmo jeito. E isso cansa. Isso faz com que a gente aos poucos vá se calando. Mas o silêncio não significa que você perdeu a conexão com Deus. Deus não se afasta porque você não consegue mais dizer as palavras certas. Não é isso. Ele continua perto, mesmo quando o nosso coração está bagunçado. Deus entende as orações que você faz do jeito que você fizer. Até o seu pensamento Ele consegue perceber. Você pode até ter se acostumado a pensar que só será ouvido quando fizer tudo certo. Mas Deus não está esperando a sua performance. Ele está esperando o seu coração, a sua entrega. Ele não precisa de frases bonitas. Deus precisa da verdade que você carrega. Mesmo que ela venha de forma confusa, mesmo que ela seja expressa com a sua voz embargada ou desesperada. Você não precisa sentir algo para ter certeza de que Deus te ouviu. Não precisa de um arrepio, um sinal, uma resposta imediata. O que você precisa é lembrar que a fidelidade de Deus não depende da intensidade da sua emoção. Ela é constante, ela não muda. E talvez essa seja a maior prova de fé. Continuar orando quando você já não sente mais nada. Falar com Deus quando você já não tem mais palavras. Continuar esperando e crendo, mesmo quando você já cansou de esperar. Isso não é fraqueza, isso é entrega. Isso é fé. E é aí que os céus se movem, mesmo quando você não percebe. Você ainda está orando, mas no fundo sente que não acredita mais como antes. Você fala com Deus, mas sente que está sozinho. Você dobra os seus joelhos, mas não sente força. E o que mais te machuca não é o silêncio. É sentir que você está falando com um céu fechado, enquanto a vida continua te empurrando para o abismo. Mas hoje eu vim aqui para te dizer uma coisa que talvez você tenha se esquecido. Deus está te ouvindo. Ele ainda escuta. Mesmo quando você ora chorando, mesmo quando você fala só com o pensamento, mesmo quando tudo em você diz que não vai dar certo. Você não precisa estar forte para ser ouvido. Não precisa ter palavras bonitas. Não precisa orar como alguém que acredita. Basta orar como alguém que ainda não desistiu. E se você ainda ora, então é porque ainda há fé aí dentro. Mesmo que seja uma fé pequena, mesmo que você esteja ferido ou ferida. E sabe por que o inimigo quer tanto que você pare de orar? É porque ele sabe que a sua oração é uma ameaça. Ele sabe que quando você ora, o céu se move, mesmo que você não perceba. Ele sabe que quando você continua falando com Deus, mesmo sem receber resposta, você está vencendo o desânimo, a dor, a raiva e a dúvida. Você acha que está sendo ignorado, mas está sendo sustentado na verdade. Tem livramento que você nem percebeu. Tem resposta que chegou em forma de força,
em forma de refrigério, não de milagre. Tem porta que ainda não se abriu, porque Deus está protegendo o seu coração daquilo que você não vê. Por isso, continue. Ore do seu jeito, com a sua dor, com o que sobrou. Fale com Deus como quem fala com o único que ainda te entende. Porque Ele entende mesmo. E Ele está te ouvindo. Agora, nesse instante, enquanto você ouve essa mensagem. Você já percebeu que tem horas em que ninguém entende o que você está passando? Você tenta explicar, mas as pessoas minimizam a sua dor? Você tenta parecer forte às vezes, mas por dentro você está implodindo? E aí, quando você deita a cabeça no travesseiro, o único lugar onde ainda você tem coragem de ser você de verdade é na presença de Deus. É por isso que essa oração, mesmo feita no escuro, mesmo feita em lágrimas, mesmo feita em silêncio, tem tanto valor, porque ela vem de um lugar onde só você e Deus sabem o que está acontecendo. E se tem alguém que entende oração feita no cansaço, é Deus. Se tem alguém que responde até o silêncio de um coração quebrado, é Ele. Você não precisa mais fingir que está bem, não precisa se forçar a sentir uma fé que hoje está pequenininha. Você só precisa continuar sendo sincero diante dele. Deus não rejeita sinceridade. Deus não despreza quem chega até ele sem forças, sem respostas, sem certezas. Na verdade, é aí que ele começa a agir. Talvez você esteja vivendo uma guerra interna, agora mesmo, tentando manter a sua fé viva enquanto carrega uma dor que só aumenta, tentando continuar acreditando enquanto tudo ao seu redor parece dar errado. E ainda assim, você continua aqui, me ouvindo, buscando respostas, ainda com sede. Isso diz muito sobre você. Você não parou, você não desistiu. E Deus está vendo tudo isso, meu irmão, minha irmã. Cada vez que você escolheu dobrar os seus joelhos, ao invés de explodir com alguém, cada vez que você escolheu orar, ao invés de desistir, cada vez que você segurou o choro, só para não preocupar quem estava ao seu lado. Você achou que estava sozinho naquele momento, mas os céus estavam de olho em você. E essa dor que você carrega não vai durar para sempre. Vai virar testemunho, vai virar força, vai virar resposta. História boa para contar no futuro. Agora, respire fundo. Feche os olhos se você puder, porque nesse momento nós vamos orar juntos. Eu quero orar por você. Se você tem um pedido de oração específico, escreva ele aqui nos comentários. Se você está orando pela vida de alguém, coloque o nome dessa pessoa aqui, ou coloque o seu próprio nome. Se existe uma situação que você está enfrentando, que tem sido pesada demais, Deus hoje quer aliviar o seu fardo. Jesus falou o seguinte: venham até mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. E Jesus nos promete dar descanso. Ele promete tomar o nosso fardo de nós e devolver o fardo dele. E o fardo dele, segundo a Bíblia, é leve e suave. Então, entregue os seus problemas a Jesus hoje. Entregue a sua vida a Cristo, a sua família, o seu trabalho, a sua saúde, tudo aquilo que tem te incomodado, que tem te entristecido. Deus já conhece todas essas situações.
mas Ele quer ouvir a sua voz. E se você não quiser expressar com a sua voz, escreva aqui nos comentários e declare pela fé o seguinte: Deus cuida de mim. Só isso. Deus cuida de mim. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero começar essa oração te agradecendo, porque mesmo quando tudo parece em silêncio, o Senhor continua agindo. Mesmo quando o mundo ao nosso redor parece parado, frio e confuso, o Senhor segue nos sustentando. Obrigado, Pai, por cada livramento que nós nem vimos, por cada porta que o Senhor manteve fechada para nos proteger, por cada pequeno detalhe que mostra que o Senhor ainda está conosco. Perdoa os nossos pecados. Nos perdoe por cada pensamento de dúvida, por cada vez que deixamos a ansiedade tomar o lugar da fé no nosso coração. Nos perdoe por cada vez em que nos esquecemos que o Senhor é bom, mesmo quando tudo está difícil. Nos lava, nos limpa e nos purifica por dentro. E nos ensina, Pai, a confiar mais, mesmo nas noites mais longas da nossa vida. Senhor, essa pessoa que está aqui orando junto comigo, nesse momento pode estar se sentindo cansada, esgotada, achando que a oração dela não faz nenhuma diferença. Mas eu quero te pedir que o Senhor venha agora com o teu Espírito Santo e renove as forças dela, que ela sinta a tua presença, que ela tenha certeza de que foi ouvida, que a paz que vem do alto invada a mente e o coração dela agora. Espírito Santo de Deus, visita essa casa, essa família, esse quarto, esse lugar onde essa oração está sendo feita. Toca, ó Deus, nesse coração ferido. Fortalece essa fé cansada. Mostra a ela que o Senhor está ouvindo, mesmo quando o silêncio parece dominar tudo. Dê um novo ânimo, dê coragem, direção. Fale ao coração dela de um jeito que só o Senhor sabe fazer. Eu apresento a Ti essa pessoa que está lutando contra os vícios, ó Deus. Pessoas que lutam contra as drogas, o álcool, a pornografia. Pessoas viciadas em mentiras. Quebra essas correntes. Liberta, restaura. Dê um novo começo. Eu oro, Senhor, por essa mãe que tem clamado por seus filhos. Eu oro por esse homem que aceitou a Cristo no seu coração e agora quer caminhar junto com o Senhor. Eu quero orar por esses filhos que se afastaram da fé, que endureceram o coração. Tua palavra diz que o Senhor é aquele que esmiuça a rocha, que tritura a rocha. Usa, ó Deus, uma situação, uma pessoa, uma mensagem, um louvor, mas alcança essas pessoas que o Senhor tanto ama. Eu apresento diante de Ti todos aqueles que buscam um milagre na saúde, seja na sua própria saúde ou na saúde de alguém que eles amam. Visita essa pessoa, visita esse leito de hospital. Contempla, Senhor, esse homem, essa mulher que estão lutando para sobreviver. Conceda a eles a Tua cura. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor atenda a cada um deles, segundo a Tua vontade. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém
e amém. Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas e para as pessoas que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui diante da Tua presença. Somos gratos pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua fidelidade que nos sustenta em todo o tempo. Obrigado, Pai, porque mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis, o Senhor continua cuidando de nós. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas vezes em que deixamos a ansiedade tomar conta do nosso coração, por todas as vezes em que reclamamos, murmuramos, ao invés de agradecer, por todas as vezes em que nos afastamos da Tua presença, quando deveríamos nos aproximar ainda mais de Ti. Pai, eu quero orar por cada pessoa que está me ouvindo, por aqueles que estão cansados, sobrecarregados, desanimados. Eu quero orar especialmente por essa pessoa que perdeu a alegria, que não consegue mais enxergar motivos para agradecer. Renova essa vida, ó Deus. Que esta mensagem traga esperança, traga paz, dê a ela um novo ânimo. Que a Tua presença nos envolva neste momento. Que possamos sentir o Teu toque, o Teu amor, a Tua mão nos sustentando, nos guiando e nos ensinando a viver segundo a Tua vontade. Nós Te entregamos tudo, porque tudo pertence a Ti. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que o Senhor renove as suas forças e encha o seu coração de paz neste momento. Eu não sei como está o seu dia, como estão os seus pensamentos, mas eu sei que Deus já preparou algo para falar ao seu coração. Amém? Antes da gente continuar, eu quero pedir algo muito importante para que esse canal continue existindo. Dê o seu like aqui no vídeo. Isso não custa nada. Leva apenas alguns segundos. Dê o like no vídeo. Se você está chegando hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Amém? Para você receber um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se você considera relevante o trabalho que a gente faz aqui nas redes sociais, tem tanta gente fazendo tantas coisas aqui nas redes sociais, né, no YouTube, e nós estamos aqui há 10 anos pregando a palavra de Deus todos os dias. Então, se você reconhece esse trabalho, se você reconhece esse esforço e quer apoiar o nosso ministério, considere se tornar membro do canal. Ou você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, com qualquer valor. O que importa é a atitude do seu coração. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente no seu coração. Amém? E no final dessa mensagem eu quero fazer uma oração especial por você. Então escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E hoje eu vou pedir para você declarar pela fé uma expressão que diz assim: Jesus Cristo mudou o meu viver. Amém? Você pode declarar isso pela fé aqui nos comentários?
com convicção: Jesus Cristo mudou meu viver. A palavra de hoje que eu quero compartilhar com você está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 16 ao verso 18. Diz assim: estejam sempre alegres, nunca deixem de orar. Sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Irmãos, a igreja de Tessalônica enfrentava desafios intensos quando essa carta aqui foi escrita. Os cristãos daquela cidade viviam sob forte perseguição e eram constantemente pressionados a abandonar a sua fé. Paulo, quando escreveu essa carta, não estava falando para pessoas que viviam em conforto, mas para irmãos que conheciam o sofrimento de perto. Ainda assim, a instrução do apóstolo Paulo era muito clara: estejam sempre alegres, nunca deixem de orar, sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Olha que coisa interessante. Paulo sabia que a fé cristã não estava condicionada às circunstâncias, mas ela se baseava na relação que a igreja tinha com Deus. A exortação de Paulo não era um conselho simplista para ignorar as dificuldades, mas um chamado à maturidade espiritual. Paulo estava lembrando aqueles irmãos que a verdadeira alegria não vem daquilo que acontece ao nosso redor, mas daquilo que Deus faz dentro de nós. Paulo não estava escrevendo um tratado teológico complexo aqui, mas ele estava dando instruções objetivas para a vida cristã diária. Palavra que serve para nós até os dias de hoje. Ele queria que aqueles irmãos, em meio à perseguição, não se esquecessem de 3 coisas fundamentais: alegria, oração e gratidão. Vou repetir. Paulo dá uma ênfase aqui na alegria, na oração e na gratidão. E esse ensinamento continua sendo essencial para nós até hoje. Porque, assim como aqueles cristãos do primeiro século, nós também enfrentamos lutas. Nós enfrentamos incertezas, momentos de dor. Talvez você esteja passando por uma fase difícil, se sentindo esgotado, desmotivado, sem forças para continuar. Mas a palavra de Deus nos desafia a enxergar além daquilo que vemos, além daquilo que sentimos, e a nos agarrarmos ao que sabemos que é a verdade. Deus continua no controle. Então, se hoje a alegria parece distante, se a oração tem sido difícil e se a gratidão já não tem encontrado espaço no seu coração, saiba que Deus quer restaurar tudo isso em você. Ele quer restaurar a sua alegria. Ele quer que a sua alegria não esteja baseada naquilo que acontece ao seu redor, motivada pelas circunstâncias, mas que a sua alegria esteja na presença dele dentro de você. Deus restaura a nossa alegria quando aprendemos a nos entregar completamente a Ele. E isso não significa que os problemas vão desaparecer, que a vida vai se tornar perfeita, ou que nunca mais vamos enfrentar dias difíceis. A restauração da alegria
acontece quando, em meio a tudo isso, o nosso coração encontra descanso em Deus. Às vezes, irmãos, nós achamos que a alegria, ela só nos invade quando aqueles problemas que nós temos enfrentado finalmente forem embora. Mas e se Deus quiser restaurar a sua alegria agora, enquanto você está ouvindo essa palavra? Ou no meio desse processo, no meio do deserto, no meio da espera? A alegria de Deus não depende do que acontece ao nosso redor. Ela nasce dentro do nosso coração por causa da certeza que temos de que Ele está no controle, de que o Senhor é bom e de que nada pode nos separar do amor dele. Quando essa verdade se torna real dentro de nós, a vida ainda pode ter desafios, mas o nosso coração permanece firme. Deus restaura a nossa alegria quando paramos de lutar sozinhos. Porque a verdade é que tentar carregar tudo sozinho é muito exaustivo. Tentar resolver tudo, entender tudo, antecipar tudo, é um peso que ninguém consegue suportar por muito tempo. Mas quando a gente aprende a lançar sobre Deus as nossas ansiedades, a nossa mente se acalma, o nosso coração se fortalece e a nossa fé se renova. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e sentindo que a alegria já se foi há muito tempo, que o brilho no olhar, a leveza no coração, o entusiasmo pela vida desapareceram. Mas Deus te trouxe aqui hoje para te lembrar que Ele não quer que você viva assim. Ele quer restaurar aquilo que foi perdido, reacender aquilo que o tempo e as lutas apagaram. A alegria do Senhor não é frágil, não é uma emoção passageira, não é algo que o vento leva, é uma força. É o que te faz levantar da cama nos dias difíceis, o que te dá coragem para continuar. Ela é que te mantém firme quando tudo ao seu redor parece desmoronar. E essa alegria pode ser restaurada agora mesmo. Quando você decide confiar em Deus, quando você escolhe olhar para Ele e não para as circunstâncias, quando você entende que, independente do que esteja acontecendo, o Senhor está ao seu lado, te sustentando. Deus quer te levantar hoje. Deus quer trazer de volta a alegria que foi roubada. Ele quer encher o seu coração de paz, de esperança e de força. Você não precisa continuar assim. Levante a sua cabeça. Coloque um sorriso no seu rosto. Deus está te chamando para viver algo novo. A escolha está nas suas mãos. O Espírito Santo é aquele que nos consola, nos fortalece e nos renova. Ele é quem trabalha dentro de nós para restaurar a alegria que o mundo, as dificuldades, as lutas tentam roubar da gente. A palavra do Senhor nos ensina em Romanos, capítulo 15, versículo 13, que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, para que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Perceba que essa alegria e essa paz não vem das circunstâncias, não vem das pessoas, não vem das respostas que nós estamos buscando. Elas vêm pelo poder do Espírito Santo. É o que diz o texto. É Ele, o Espírito Santo, quem nos dá forças quando estamos fracos. É Ele quem renova a nossa esperança quando tudo parece perdido aos nossos olhos. É Ele quem nos faz sentir que Deus está por perto, mesmo quando as nossas emoções dizem o contrário.
Talvez a sua alegria esteja apagada porque você tem tentado encontrá-la nos lugares errados. Talvez você esteja buscando preencher esse vazio com coisas, com pessoas, com distrações. Mas a alegria verdadeira, aquela que vai permanecer, ela só pode ser dada pelo Espírito Santo. E hoje, Ele quer encher o seu coração. Ele quer renovar o seu ânimo. Quer fazer com que você volte a sentir a paz que vem de Deus. Aquela paz que excede o nosso entendimento. Então, se você sente que perdeu essa alegria, peça ao Espírito Santo que a restaure. Peça que Ele te renove, que Ele te fortaleça, porque Deus é fiel para cumprir essa promessa. Nesse momento eu quero orar por você. Eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé: Jesus Cristo mudou meu viver. Escreva isso com convicção. Jesus Cristo mudou meu viver. E se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, escreva aqui nos comentários. Se você tem orado por uma situação específica, coloque ela aqui. A oração de um justo tem poder. A sua oração tem poder. Quando nós oramos em nome de Jesus, Deus move os céus e, segundo a vontade dele, ele nos atende. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante de Ti nessa hora, com o nosso coração sincero. Obrigado porque Tu és um Deus de restauração. Obrigado porque o Senhor não nos deixa mergulhados na tristeza, na melancolia. O Senhor não nos criou para vivermos sem esperança, sem alegria e sem propósito. Obrigado, Pai, porque mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto, o Senhor continua sendo a nossa rocha, o nosso abrigo seguro. Eu quero orar agora por essa pessoa que está me ouvindo. Talvez ela esteja cansada. Talvez ela tenha carregado um peso grande demais. Talvez ela tenha olhado para trás e sentido que a alegria que um dia teve já não está mais ali. Mas eu creio que o Senhor tem poder para restaurar aquilo que foi perdido. O Senhor é aquele que transforma lágrimas em festa, que transforma a tristeza em louvor, que transforma o peso em leveza. Pai, toca esse coração agora. Espírito Santo, sopra sobre essa vida. Que essa pessoa que está ouvindo essa palavra sinta agora o Teu amor preenchendo cada espaço vazio, curando cada ferida, renovando a esperança. Que ela saiba que não está sozinha, que o Senhor está com ela, segurando-a pela mão, sustentando-a em cada passo. Ó Deus, eu oro por aqueles que estão enfrentando batalhas na sua casa, no seu trabalho, na sua vida pessoal. Eu coloco diante do Senhor aqueles que perderam uma pessoa querida e que sentem que a alegria foi arrancada deles junto com essa pessoa. Eu oro por aqueles que estão lidando com enfermidades, com dívidas, com preocupações que parecem não ter fim. Entra, Pai, com a Tua provisão, entra com a cura, entra com a Tua restauração. Renova a alegria. Conceda-nos essa alegria que não depende daquilo que acontece ao nosso redor, mas da certeza de que somos amados por um Deus que nunca nos abandona. Que essa pessoa se levante hoje
com um novo ânimo, com um novo sorriso, uma nova força, um novo brilho no olhar. Porque o Senhor já começou a obra dentro dela. Nós te agradecemos por tua fidelidade. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor continua fazendo em nossas vidas. Que esse dia seja marcado por um renovo profundo. Nós oramos, cremos e desde já te agradecemos, porque oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Receba a alegria de Deus no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. A palavra do Senhor diz em Salmo 126, versículos 5 e 6, que aqueles que semeiam chorando, aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com gritos de alegria. Aqueles que saem chorando, levando a semente, voltarão cantando, trazendo os seus feixes de trigo. Tome posse dessa palavra sobre a sua vida agora. Se você está semeando com lágrimas, se você tem caminhado com dificuldade, com o coração pesado, saiba que Deus já preparou o tempo da sua colheita. A alegria que hoje parece distante vai voltar. O que hoje é luta, amanhã será testemunho. O que hoje parece perda, Deus pode transformar em renovo. Se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe essa mensagem. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos. Mande para o grupo da família, para o grupo da igreja. Mande para as pessoas que você ama. Certamente tem alguém que precisa ouvir isso. Espalhe as boas novas da palavra de Deus. Espalhe a alegria. Amém?